Voltamos com a parte final da nossa aula de hoje e que, enfim, vai se referir à extinção dos tratados. A extinção dos tratados, eu coloquei em um esquema aí no material de vocês para que vocês consigam visualizar de uma forma melhor, porque a gente tem aí uma classificação em relação às modalidades de extinção do tratado, tá? É um conteúdo bem tranquilo, mas pela ausência do quadro e da nossa presença física, talvez eu só falando aqui fosse ficar um pouco mais complicado de entender essa subdivisão, essa classificação nas formas de extinção dos tratados, tá? Então, fazendo a nossa parte final, enfim, da aula, encerrando a nossa aula de hoje, eu peço que vocês abram a Convenção de Viena no artigo 54, que é o artigo 54 que vai estabelecer algumas questões em relação à extinção. A Convenção de Viena, ela é curta e grossa em relação à extinção dos tratados. Ela não trabalha muito isso. O que vocês vão observar agora no artigo 54 é que ele é bem simples, as formas de extinção. A gente vai um pouco além, a gente vai trabalhar algumas questões que não só a Convenção de Viena estabelece, mas que também a doutrina, de forma geral, estabelece em relação à extinção dos tratados. Fazendo a leitura, então, do artigo 54, que trata, então, da extinção ou retirada de um tratado. A extinção de um tratado ou a retirada de uma das partes pode ter lugar a de conformidade com as disposições do tratado ou a qualquer momento pelo consentimento de todas as partes após consulta com outros estados contratantes. É isso que a Convenção de Viena estabelece quanto à extinção dos tratados, mas como eu disse, a gente vai um pouco além. Na classificação que eu coloquei para vocês, eu coloquei 5 tipos de modalidades de classificação da extinção. A primeira é a extinção por vontade das partes, a segunda, extinção por caducidade, depois a terceira, inexecução do tratado por uma das partes, depois, impossibilidade superveniente de execução e, por fim, a denúncia. Já deixando aqui dito para vocês que a denúncia ela vai ser trabalhada no nosso próximo vídeo, porque ela tem uns detalhes a mais, né, que nas outras formas de extinção a gente não tem. A denúncia, a gente já mencionou ela desde lá da nossa primeira aula em relação aos tratados, né? Em algumas outras aulas eu também mencionei a questão da denúncia. Então, ela vai ser estudada num vídeo, numa aula separada, para que a gente consiga resgatar todos esses momentos que a gente fez menção à denúncia como forma de extinção de um tratado. Então, começando então pela primeira classificação, extinção por vontade das partes. A extinção por vontade das partes, de acordo com uma classificação doutrinária, e aí principalmente uma classificação feita pelo Jorge Miranda, ele classifica em 3 submodalidades. A abrogação em conformidade com o tratado, só lembrando que a abrogação, quando está escrito a abrogação, vocês enxergarem essa palavra, se refere à revogação total do tratado. Então, seria a extinção do tratado como um todo, não apenas de partes do tratado. Então, quando a convenção fala em abrogação, ela está se referindo à revogação total de todo o tratado, tá? Então, voltando, abrogação em conformidade com o tratado, que é o que dispõe o artigo que a gente acabou de ler, o artigo 54, a abrogação em relação ao artigo 54, a linha B, que a gente vai estudar a diferença entre essas duas modalidades, e por fim, celebração de um tratado ulterior sobre a mesma matéria, que a gente vai encontrar no artigo 59, depois vocês leiam lá. Vamos analisar primeiro as 2 primeiras modalidades que a gente encontra no artigo 54 da Convenção de Viena. E vocês já perceberam que a nossa última modalidade de extinção por vontade das partes se refere a uma questão que a gente recém estudou, que é a questão de tratados sucessivos.
não é celebração de tratado ulterior sobre a mesma matéria. Então, é importante que tenha ficado mais ou menos claro o conteúdo anterior, porque também essa parte vai resgatar um pouquinho do conteúdo que a gente acabou de estudar, tá? Inconformidade com o tratado. O que significa a extinção do tratado em conformidade com o tratado? Significa que o próprio tratado ele pode estabelecer uma forma de extinção, quando que esse tratado ele vai ser extinto. Então, em conformidade com o tratado é quando o próprio tratado prevê expressamente quando que esse tratado vai chegar ao fim, quando que ele vai ser extinto. A maioria da doutrina, ela é quase unânime em relação a isso, nos diz que essa conformidade com o tratado, geralmente o que vem expresso é uma parcela, quando uma parcela dos estados resolve extinguir aquele tratado. Então, conformidade com o tratado é quando determinados estados, um certo número de estados, resolve extinguir o tratado, terminar um tratado não só em relação a essas certas partes, a esses estados que querem extinguir, mas em relação ao tratado como um todo, também extinguindo em relação àqueles que não apresentaram vontade em extinguir o tratado. Prof, não entendi. Vamos fazer a leitura do que eu coloquei ali para vocês. É o próprio tratado que dispõe sobre a abrogação, ou seja, revogação total ou suspensão pelo voto de certo número de partes, que pode ser a maioria, mas nem sempre. Então, o que isso quer dizer? Que o tratado ele pode estabelecer, por exemplo, que determinados número de estados contratantes, em comum acordo, resolvam extinguir o tratado como um todo, atingindo inclusive aqueles estados que não se opuseram à extinção, que não desejam a extinção do tratado. Tá, mas isso não é inconstitucional? Poderia uma minoria resolver extinguir o tratado? Se entende que sim, se o tratado prevê essa possibilidade de um número de certos estados extinguir o tratado. Se o próprio tratado já estabelece que, por exemplo, 10 estados em comum acordo podem extinguir um tratado, mesmo que esse tratado tenha 30 contratantes, se a própria convenção já estabelecer isso, o estado, no momento que ele ratifica, que ele assina e depois ele ratifica esse tratado, ele já está concordando com aquele dispositivo, ele já deu o seu ok em concordar com essa modalidade de extinção. Então, não seria nenhuma ilegalidade, não ocorreria nenhuma violação se o próprio tratado prevesse que 10 estados contratantes em comum acordo resolvessem extinguir o tratado, mesmo que a gente tivesse aí 30 contratantes nesse tratado. Se o tratado já prevê essa possibilidade, isso pode vir a ocorrer, tá bem? Então, a extinção do tratado em conformidade com o tratado é quando o próprio tratado estabelece como ele vai ser extinto, a forma que ele vai ser extinto. Pela doutrina, isso geralmente é determinado por um número de estados, um certo número de estados que não precisa ser necessariamente maioria. Pode ser que uma minoria, um número já pré-determinado de estados, tenham competência e poder para falar em nome de todos os estados e extinguir aquele tratado. E isso pode acontecer, mais uma vez, se estiver previsto expressamente no tratado. Por isso, em conformidade com o tratado. E aí a gente tem a nossa outra possibilidade, nossa outra hipótese, que é o que está na linha B do 54. Na linha B do 54 é quando o tratado nada fala. Quando a gente não tem esse quórum de estados para propor aí a extinção do tratado. Então, se o tratado nada falar, não tiver nada determinado no tratado sobre a forma de extinção,
se exige a unanimidade dos votos para que ele seja extinto. Ou seja, né, a extinção ela precisa ser por consentimento mútuo de todos os estados contratantes, se nada tiver previsto no próprio tratado. Se não tiver expressamente prevista no tratado, precisa do consentimento e concordância de todos os estados. Precisa ser unânime a vontade de extinguir os tratados. Tá? Então, em consonância com o tratado não precisa prever todos nem maioria. O tratado ele pode estabelecer que uma minoria resolva extinguir o tratado. A hipótese da linha B é quando o tratado nada fala, quando o tratado silencia em relação a isso. Nessa hipótese, é preciso o consentimento de todos os estados. É preciso que seja unânime a vontade de extinguir aquele tratado. A outra possibilidade, então, modalidade de extinção dos tratados é quando surge um novo tratado que regulamenta a mesma matéria e regulamenta também, rege os mesmos estados. A gente acabou de ver na nossa aula anterior que nem sempre que esse tratado novo surgir, ele vai revogar o primeiro tratado, ele vai extinguir o primeiro tratado. Caso ele não faça isso, a gente vai ter a vigência dos dois ao mesmo tempo e naquilo que for contrário, que for conflituoso entre os dois, vai prevalecer o mais novo. Só que o que pode acontecer? Que esse novo tratado, no momento que ele começa a vigorar, que ele entra em vigor, ele já estabelece de forma expressa que ele está extinguindo, que ele está revogando o anterior. Então, isso pode acontecer de um novo tratado revogar o tratado mais antigo, se estabelecido expressamente no novo tratado. Então, também é uma modalidade de extinção. Mas cuidado que vocês precisam ter. O novo tratado que surge regulamentando a mesma matéria e os mesmos estados, ele não revoga automaticamente o tratado mais antigo. Se o tratado novo nada falar em relação ao tratado antigo, os dois tratados permanecem em vigor. Os dois tratados continuam regulamentando aquelas questões. Lembrando que o tratado anterior, ele regulamenta naquelas questões que não forem incompatíveis com o tratado mais novo. Agora, esse novo tratado, ele pode prever expressamente que ele, além de regulamentar aquelas questões, ele também está revogando o mais antigo. Então, nesse caso, de previsão expressa do novo tratado, se extingue, então, o tratado mais antigo, tá? Mas lembrando e com cuidado que para que ele revogue o mais antigo, é preciso que isso esteja expressamente previsto no mais novo, porque no silêncio os dois vigem ao mesmo tempo e a gente volta para o conteúdo anterior, que é caso de conflito entre dois tratados sobre a mesma matéria, tá? E aí, então, terminando com essa parte de novo tratado, a gente entra na nossa segunda classificação de extinção dos tratados, que é por meio da caducidade. A caducidade a gente vai começar analisando por termo certo. Caducidade por termo certo. O que significa a extinção por termo certo? É aquele tratado que ele nasce com um prazo pré-determinado de vigência, né? Termo certo significa que aquele tratado ele já tem um período de vigência determinado, um tempo de duração, de prolongação determinado, e isso já vem determinado também no próprio tratado, né? O tratado pode estabelecer que ele vai vigorar, por exemplo, por 10 anos, por 5 anos. Findo esse prazo de 5, de 10 anos,
se considera extinto o tratado por caducidade por termo certo, porque terminou a vigência o prazo que eles mesmos haviam estabelecido no tratado. A doutrina diz que é possível prorrogação desse prazo por vontade das partes. Então, se as partes, quando terminar esse prazo estabelecido no tratado, elas podem se unir novamente, né, numa convenção, numa conferência, e determinar, por questões necessárias, a sua prorrogação. Mas isso é só uma exceção e que a doutrina estabelece que é possível, porque em regra terminou o prazo já mencionado no tratado no seu surgimento, ele termina, ele é extinto por caducidade de termo certo. A segunda modalidade que a gente tem é execução integral do tratado. A execução integral do tratado é quando ele é extinto porque ele cumpriu a sua finalidade, né? Se diz que aquele tratado ele foi um sucesso porque todos os objetivos, todas as cláusulas que ele veio disciplinar foram cumpridas, foram estabelecidas. Se tudo que ele veio estabelecer, se todas as obrigações que ele veio estabelecer já foram atingidas, já foram cumpridas, não tem mais porquê, não existem mais motivos para que ele continue existindo. Então, no momento que se deu toda a sua execução, e aí que a gente chama de execução integral, ou seja, né, uma vigência de sucesso, ele é extinto. Extinto porque falta motivos, né, razões para que ele continue existindo, porque a sua finalidade essencial, aquele dever, aquela obrigação que ele veio fazer, que ele veio cumprir, já foi feita, já foi estabelecida e executada de forma integral. Então, essa é a nossa outra modalidade de extinção, que é a extinção, então, por execução integral. A outra modalidade de extinção dos tratados é a mudança fundamental da circunstância. Em relação a isso, a Convenção de Viena trabalha essa questão no artigo 62. O que significa a mudança fundamental das circunstâncias? Em regra, e como a própria Convenção já estabelece, a gente não pode extinguir um tratado, deixar de cumprir, né, abandonar o tratado, pela mudança das circunstâncias, pelas mudanças que ocorreram após a ratificação desse tratado. Então, em regra, não se extingue um tratado por mudanças, por situações que ocorreram após a ratificação do tratado. Mas aí a convenção ela abre exceções a isso, ou seja, circunstâncias que acontecem após a ratificação e que influenciam tanto no tratado que aí o tratado ele pode ser extinto. Qual é que é essas exceções, que é isso que a gente precisa compreender? A primeira exceção, conforme o próprio artigo 62 da Convenção já estabelece, é se essas novas circunstâncias forem essenciais, ou seja, né, essas mudanças que acontecem após a ratificação, o comprometimento com o tratado, elas não podem ser meros detalhes, meras questões que se alteraram com o tempo. Essas mudanças, essas alterações, elas precisam ser essenciais. Por isso que o nome dessa extinção é mudança fundamental das circunstâncias. É uma mudança que se refira, por exemplo, ao objeto principal daquele tratado, que vai causar, de fato, uma mudança em relação ao comportamento dos estados. Nesses casos, é possível extinguir o tratado, mas lembrando, se essa mudança ela for essencial, se ela for fundamental, se for uma mudança, um mero detalhe, que não afetaria, de fato, o comportamento dos estados em relação àquele tratado, não pode alegar extinção do tratado. E a segunda exceção é se essas novas circunstâncias tiver como efeito a modificação radical do alcance das obrigações, ou seja, se essas modificações, se essas circunstâncias, que se alteraram, que se modificaram, afetar as obrigações,
ou seja, criar reflexo, né, alcançar as obrigações do tratado, o tratado ele poderá ser extinto. Não entendi, prof. Como assim? Como atingir as obrigações? Por exemplo, pode ser que um tratado, em razão das mudanças, de alguma mudança que ocorreu depois, aquelas obrigações que o tratado estabelecia, ela fique muito onerosa para os estados, né? Alguma alteração, principalmente pensando em questão de meio ambiente, em relação a algumas mudanças, circunstâncias que ocorreram após a ratificação, essas mudanças podem atingir a obrigação, fazendo com que a obrigação dos estados se torne muito mais onerosa, muito mais dificultosa para se cumprir. Então, se as obrigações elas forem afetadas, e afetadas de uma forma de não conseguir cumprir, porque vai ficar muito oneroso, vai ficar muito complicado de se cumprir, o tratado ele pode ser extinto também. Então essa é a nossa modalidade de mudança fundamental das circunstâncias. Relembrando, em regra, as mudanças que ocorrem após a ratificação, elas não têm o poder de extinguir os tratados. Aí a convenção abre duas exceções. A primeira, se essas mudanças elas forem mudanças essenciais, que realmente modificam, que atingem a essência do tratado e não só meros detalhes em relação à mudança. Se ela for essencial, o tratado ele poderá ser extinto e também poderá ser extinto se essas mudanças atingirem a obrigação em relação a esse tratado. Se essas mudanças onerarem de modo excessivo os estados no momento de cumprir as obrigações que o tratado estabelece, também se pode extinguir o tratado, porque esse tratado ele causou um ônus, né? Ele pode piorar a situação, a condição desses estados em razão dessa mudança, em razão dessa alteração. Então, nesse caso, se alterar a obrigação para pior, causando um ônus, né, uma dificuldade no cumprimento da obrigação, esse tratado ele também poderá ser extinto. A próxima forma de extinção, ela se chama condição resolutiva. A condição resolutiva, como eu coloquei para vocês, o tratado se extingue na ocorrência de determinado evento e que o próprio tratado já estabelece qual será esse evento. Então, condição resolutiva é quando uma condição, um determinado evento ocorre e a partir da ocorrência desse evento, o tratado ele extingue, ele se termina. Eu coloquei como exemplo para vocês e que é considerado como condição resolutiva é quando se tem um número tão pequeno de estados-partes, tão pequeno de contratantes, que aquele tratado ele não consegue mais sobreviver, ele não tem mais por que existir. Isso é considerado uma condição resolutiva, quando o tratado estabelece que quando chegar a determinado número de contratantes, por ser muito pouco, né, aquele tratado ele estabelecer, regulamentar relações em poucos estados, entre poucos estados, ele poderá ser extinto porque aquela condição, ou seja, aquele número, ele se alcançou e por isso o tratado vai ser extinto. E o exemplo que eu coloquei para vocês é a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, no seu artigo 2º, o que estabelece a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, artigo 2º. Deixará de vigorar esse tratado, essa convenção, a partir da entrada em que surtir efeito a denúncia que reduz a menos de 6 o número de partes. Então, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher prevê uma condição resolutiva de extinção do tratado, que é quando o número de contratantes, o número de estados em relação a essa convenção for inferior a 6. Quando chegar nesse momento, se chegar a uma inferioridade de 6 partes, esse tratado ele vai ser extinto por ter atingido essa condição resolutiva. Então, é uma modalidade aí de extinção dos tratados. Saindo das modalidades de extinção por caducidade,
a gente entra na nossa terceira classificação, que é a inexecução do tratado por uma das partes, também chamada por alguns doutrinadores de violação grave ao tratado. Essa modalidade de extinção é quando um Estado contratante, um Estado parte, pratica algum ato, age de alguma forma que viole a essência daquele tratado, que viole o objeto principal daquele tratado. Por isso que eu coloquei para vocês que violação grave do tratado é quando um dos Estados deixa de cumprir uma disposição substancial do tratado, ou seja, uma condição essencial, uma condição importante, central do tratado, importando como consequência, então, uma violação grave. O que eu quero que vocês cuidem em relação a essa inexecução do tratado ou violação grave ao tratado? Que o fato de um Estado não executar o tratado não extingue automaticamente o tratado. A inexecução, a violação grave, por si só, não extingue o tratado, não extingue de forma automática. Quando isso acontece, quando um dos Estados contratantes não cumpre o tratado, viola esse tratado, o que acontece? Abre possibilidade para que os demais Estados contratantes extinguem esse tratado. Então, a inexecução ou uma violação grave, ela não extingue automaticamente o tratado. Ela abre possibilidade para que os demais Estados contratantes extinguam o tratado. E aí, essa extinção pode ser em relação Estado para Estado, ou seja, um Estado, em razão daquela violação, se sentir ofendido, se sentir violado, se sentir prejudicado, e esse Estado resolver extinguir o tratado em relação a esse Estado faltoso, ou seja, o Estado que cometeu a violação. Então, pode ser que a extinção se dê somente entre esses Estados, ou pode ser também que a extinção se dê total, que atinja a todos os Estados contratantes. Vou repetir para vocês. A violação grave do tratado ou a inexecução do tratado por um Estado não extingue de forma automática o tratado. Isso abre possibilidades para que os demais Estados contratantes optem por excluir esse tratado em relação ao Estado faltoso, ou seja, em relação ao Estado que cometeu a violação. Isso pode se dar de duas maneiras. Pode ser que cada Estado que se sentir prejudicado em relação a essa violação resolva extinguir o tratado somente em relação ao Estado faltoso, mas que o tratado continue vigorando em relação aos demais Estados que estão seguindo, que estão executando o tratado. Então, pode ser que determinados Estados optem por excluir o Estado faltante do tratado, mas o tratado continua existindo. E a outra possibilidade, então, é que esses tratados, de maneira unânime, resolvam extinguir o tratado entre todos, não somente entre o Estado faltante, mas entre todos os Estados que tinham assinado o compromisso em relação a esse tratado. Essa regra de violação e possibilidade de extinção do tratado em razão da violação, ela não é uma regra absoluta. A própria convenção, ela abre uma exceção que é em relação a tratados de caráter humanitário e tratados de direitos humanos. Nesses dois casos, tratados que envolvam direito humanitário, tratados humanitários e tratados de direitos humanos, mesmo que uma violação grave ocorra em relação a algum Estado, ocorra em relação a esses tratados, mesmo que um Estado viole de forma grave esses tratados, eles não poderão ser extintos por vontade das demais partes, mesmo que a vontade seja unânime em relação aos demais tratados por extinguir em razão dessa grave violação.
Então, tratados de caráter humanitário e tratados de direitos humanos, eles são exceção a essa questão de extinção por violação grave de um tratado. Isso quer dizer que, mais uma vez, mesmo que um Estado viole de forma grave um tratado, e esse tratado que foi violado é um tratado humanitário ou um tratado de direitos humanos, ele não poderá ser extinto por vontade das demais partes em razão dessa violação feita. Por quê? Porque se entende que tratados de caráter humanitário e tratados de direitos humanos, eles não são simplesmente para que as pessoas cumpram as suas disposições, para que não violem, para que sigam, para que obedeçam, né? São grandes metas que foram estabelecidas no plano internacional de proteção à pessoa humana, né? De proteção à dignidade da pessoa humana. Então, esses tratados, eles têm uma essência muito grande. Então, se por qualquer violação, que é muito fácil, convenhamos, né? É muito fácil que um Estado viole um tratado de direitos humanos, seria muito fácil extinguir, em razão dessa violação, aquele tratado. Então, para que isso não ocorra, para que não se banalize esses tratados que têm como essência a proteção da pessoa humana, eles são exceções nessa questão de extinção por violação por parte de algum outro Estado. Eles são entendidos como normas cogentes, como normas obrigatórias, que imperam sobre a vontade dos Estados contratantes, né? Tamanha importância que ele tem, eles imperam sobre a vontade dos Estados, mesmo que ocorra uma grave violação em relação a esses tratados, tá? Então, retomando, tá? Para a gente conseguir finalizar, retomando as questões da extinção dos tratados. Os tratados, eles têm várias formas de extinção, várias modalidades que eles podem ser extintos. Eles podem ser extintos em conformidade com o tratado, ou seja, quando o tratado estabelece a forma de extinção, e nesse caso a gente viu que, inclusive, a extinção ela pode se dar por uma minoria dos estados, não necessariamente uma maioria, mas quem vai estabelecer esse quórum, esse número, é o próprio tratado. Se o tratado nada estabelecer sobre isso, é preciso o consentimento de todos os estados para extinguir o tratado, um consentimento mútuo entre todos os estados, né, no silêncio aí da disposição do próprio tratado. A gente também viu a extinção por meio de um novo tratado, quando esse novo tratado nasce, revogando o tratado anterior. Então, é uma forma também de extinção. Além disso, a gente viu a extinção por termo certo, quando o tratado nasce com um prazo de vigência já pré-estabelecido, permitindo, de acordo com a doutrina, a prorrogação. Também como forma de extinção, a execução integral do tratado, ou seja, quando seu objetivo ele foi cumprido com sucesso, quando as obrigações daquele tratado já foram alcançadas, então ele não tem mais motivos para continuar e por isso ele é extinto de forma automática pela simples execução integral do seu objeto. Também vimos questões de alteração fundamental das circunstâncias, e aí eu falei para vocês que, como regra, a alteração depois da ratificação, ela não tem o poder de extinguir os tratados, mas tem duas exceções. Se essas alterações, elas forem fundamentais, elas forem essenciais e atingir o objeto central do tratado, ou quando essas circunstâncias, elas forem gravosas, danosas, onerosas, aquela obrigação que o tratado estabelece. Ou seja, essas alterações, elas foram alterações que prejudicaram os estados em relação às obrigações que o próprio tratado dispõe.
Então, se essas obrigações, elas prejudicam as obrigações, porque oneram essas obrigações, o tratado ele pode ser extinto também em razão dessas modificações dessas circunstâncias. Depois, a gente analisou a condição resolutiva, que é quando o tratado estabelece que quando determinado evento acontecer, o tratado ele vai ser também extinto. E eu dei como exemplo para vocês a Convenção das Mulheres sobre os Direitos Políticos, que determina que quando a convenção chegar num determinado número mínimo de estados, por se entender que são poucos estados, né, poucos demais que integram aquela convenção, ele poderá ser extinto. Então, extinto por uma condição resolutiva, um acontecimento determinado, que quando esse acontecimento ocorrer, o tratado ele é extinto. Depois a gente viu a inexecução do tratado por uma das partes, que é como a gente finalizou então o nosso conteúdo, que é essa violação, ela não enseja a extinção automática, mas ela abre possibilidade para que os outros estados optem em excluir, em extinguir esse tratado. Eu mencionei que essa extinção pode se dar isolada em relação ao estado faltante, ou seja, em relação ao estado que pratica essa violação, e o tratado continuar válido em relação aos demais contratantes, ou essa extinção ela pode ser total, ela pode terminar com o tratado como um todo, inclusive em relação aos demais estados contratantes. E eu falei que a gente tem uma exceção em relação à extinção por violação ou inexecução do tratado, que são tratados de caráter humanitário e tratados de direitos humanos, que em razão da essência desse tratado, do conteúdo ser referente à dignidade da pessoa humana, à proteção da pessoa, eles não podem ser extintos pela simples inexecução ou violação. Tamanha importância que eles têm, e como eu havia dito, né, é muito fácil se violar ou não executar um tratado de direitos humanos. Então, para que não seja muito banalizado questões de extinção de tratados de tamanha importância, eles são exceções à nossa regra de extinção por violação ou inexecução de um tratado. Entenderam? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Lembrando que a denúncia e algumas outras questões, elas vão ser objeto da nossa próxima aula. Não agora, para não ficar muito pesado, tá? Porque já foram 3 vídeos, né? Já passou de 1 hora de aula se somar todos. E como eu sou uma metralhadora e falo muito rápido, então provavelmente vocês acabam demorando aí para assistir os vídeos, né? Para pausar, copiar, né? Tentar compreender novamente. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou dar seguimento na nossa próxima aula, que inclusive eu vou trabalhar, enfim, a questão do trabalho que vocês devem me enviar até a meia-noite de hoje, né? Dia 8, que é em relação à convencionalidade dos tratados. Esse vai ser um vídeo também, uma aula um pouco extensa, e eu não fiz agora porque alguns de vocês ainda não me enviaram os trabalhos. Eu quero corrigir, eu quero entender o que vocês compreenderam sobre isso antes de eu gravar. Então, a próxima aula, além de eu finalizar essa parte, trabalhar a questão da denúncia, eu também vou trabalhar a questão da convencionalidade dos tratados. E aí eu vou resgatar um exercício que vocês fizeram há bastante tempo, que se referia a tratados de direitos humanos, que a gente fez umas questões, se vocês lembram, e essa foi uma das questões que eu deixei de molho, que eu ainda não comentei sobre. E eu não comentei sobre para que a gente consiga resgatar agora as questões dos tratados de direitos humanos dentro do controle de convencionalidade desses tratados. Tá bom? Bom estudo, né, a todos vocês, um bom final de semana
Estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Sempre à disposição, não só no nosso horário de aula, mas em qualquer outro dia da semana vocês podem me procurar para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá bem? Um grande beijo para vocês, um abraço carinhoso, estou com saudades e até a nossa próxima aula.